Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Estamos aí no segundo dia de maratona de lives, que vai até o dia 6 de dezembro. Depois a gente dá uma paradinha e só volta no final de janeiro. Muito bem, para quem vem acompanhando desde ontem, a gente tem recebido psicólogos, autores, falado sobre saúde mental, falado sobre muita literatura, e esse ritmo vai continuar. Hoje, a gente também já recebeu aqui psicólogas falando sobre bullying, poetas falando sobre poesia, e vai fechar com chave de ouro com mais uma psicóloga, que é a Thaisa Dutra. Ela que está participando de uma de nossas antologias, então está sendo muito bacana tê-la no projeto, principalmente de live. A gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a Thaisa, vai conhecer um pouquinho mais sobre a sua área de atuação e falar sobre comunicação nos relacionamentos. Bom esse assunto, né? Eu adoro. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver aqui se ela já entrou. Ela ainda não entrou, não sei se é a primeira vez dela. Ela deve estar chegando por aí. Lembrando que... ela aí. Thaisa, vou te mandar o... Ela, cheguei! Oi, oi! Querida! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Eu estou ótima, que prazer te conhecer! Eu muito feliz com essa proposta. Ai, gente! A Thaisa é o seguinte, foi assim, Thaisa, vamos, o que acontece? É assim, assado. Então, agenda, vamos fazer o quê? Vamos falar sobre o quê? É isso, ela super top. Pronto, tá aqui. Assim, tô bem decidida. Às vezes eu fico confusa, mas aí quando eu decido é aquilo e acabou. Que maravilha! E vai assim, a ladeira vai descendo, embolando, quando chega lá embaixo, é só andar reto. É isso mesmo. Ah, querida, muitíssimo obrigada por essa sua praticidade, por você topar fazer parte do projeto de lives. Você também vai estar em antologia do canal, não vai? Ou não? Vou. Já tô aqui. Você se inscreveu em qual? Eu me inscrevi na de autossabotagem. Autossabotagem. Então, ó, teremos a nossa psicóloga aí mais vezes aqui, porque a autossabotagem está sendo produzido. Provavelmente em fevereiro, janeiro, a Thaisa já vai estar aqui de novo com a gente. Ai, Tô que animada. delícia! Sempre quis escrever um livro, parte de um livro, e tadã! Tá vendo? Mas essa sua vontade de escrever livro, por que nunca foi para frente? Sei lá, eu sempre tentei escrever assim sobre romance. E aí, enfim, é mais complicado, tem que ter muita criatividade e tal. Então eu sempre acabei deixando de lado. Mas agora, depois de formada, eu acho que vai ser muito mais fácil escrever algo mais relacionado à psicologia, enfim, algo da área mesmo, né? Sim, mas você é leitora de romance? É? Muito dando uma acalmada, porque, enfim, tem outros livros também que são muito interessantes para ler, então eu tô dando uma acalmada. Mas Qual é o último romance que tu leu? foi o do filme Assim que Acaba. O filme que saiu faz Ah, da pouco. Cooler Rover, né? Isso, esse mesmo. Você gostou? Cara, eu amei, assim, acho que ficou muito parecido o filme, É. mas realmente o livro é muito melhor, não tem como falar. E você tá lendo algum agora? Eu tô lendo como que é o nome dele, meu Deus? Compulsão por agradar, acho que é isso o nome. Compulsão por agradar. É. Mas é da tua área ou é romance mesmo? Não, é mais tipo da área de psicologia. Eu acho que não é isso, não. Tem outro
Pera, vamos ver aqui. Não é esse nome, não. Compulsão por agradar. É um nome bom, né? Ou síndrome da boazinha. Vou colocar boazinha e vou achar, certo? Síndrome da boazinha. Ah, é a síndrome da boazinha. Como curar sua compulsão por agradar? Ah, interessante, hein? Já tem aí 2 dicas de leitura da nossa psicóloga. A do Kohler e voltada para a psicologia. Ele é muito bom. Inclusive, no assunto que a gente vai trazer, né, sobre comunicação, a síndrome da boazinha, ela entra muito, né? Também. Você é de qual estado do Brasil? Sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Não, mas vou conhecer dia 6. Vou Dia pra ir dia 6. Estará aqui dia 6 de dezembro? Ai, que maravilha! Manda mensagem pra gente tomar uma água de coco. Eu viajo dia 13 de dezembro. Dá tempo de te ver. Toda, com certeza. Você é que canto aí do Rio? Eu sou da Tijuca. Você vai ficar onde? Eu vou ficar em Copacabana, se eu não me engano. 10 minutos de metrô, 15 minutos. Arrasou, é isso Vou aí. levar você para todos os lugares para você conhecer. Vai adorar isso aqui, gente. Vai querer ir embora. Vou junto, que ela vai comigo. Quem? A minha avó. Ela vai comigo. Avó? Ah, você vem com a sua avó. Sim. Quantos anos ela tem? 77, mas não parece. De forma alguma. Que delícia! Minha mãe tem 74. Pronto, apresento ela à tua avó. Nós 4. Conversa pra sempre. A minha avó fala demais, socorro. Minha mãe também. Será que é da idade, menina? Não, a minha avó fala desde sempre. Muito bom isso, gente. Já temos um encontro com a nossa psicóloga pra gente trocar figurinha. Ai, como eu gosto disso. Como que agora você entrou nessa área? Hã? Como que você entrou nessa área? Que área? É a sua área aí de livros, de antologia, lives. Ah, mas eu sempre fui. Eu sempre escrevi, né? Eu sou escritora, na verdade. Legal. E comecei com a literatura na pandemia, e quando todo mundo parou e a gente não tinha, todo mundo desesperado, e eu tentando me acalmar e vendo um monte de gente indo embora, e eu falei, bom, se eu não levar aquilo que eu mais amo para os meus amigos, pelo menos, que estão sofrendo, eu não sirvo de nada. O que eu posso fazer para acalentar o coração das pessoas que estão perdendo? E aí eu montei um podcast literário do livro Não Me Livro e comecei a resenhar livros que eu já tinha lido ao longo da minha vida, a falar sobre eles. E o negócio deu tão certo que em uma semana eu peguei 18 mil ouvintes. Caramba! Só no Spotify. Arrasou. E eu falei assim, é isso aqui. Tem alguma coisa que transcende aqui. E comecei a gravar um monte de episódio. Comecei uma vez na semana e quando eu vi, eu estava 5 vezes na semana. Quando eu vi, eu estava entrevistando autores. Quando eu vi, eu estava trazendo psicólogos. E quando eu vi, eu estava publicando antologias sobre saúde mental. Foi uma importante, porque na pandemia a questão cultural ela ficou muito em pauta, né? Sim. A gente meio que assim, só tinha isso. Era cultura, era livro, filme, séries, música. Era isso. E aí, hoje, a gente está com 18 antologias publicadas. Legal. Desde maio, que foi a primeira publicada, foi em maio desse ano. A gente está em novembro. Então, tudo muito rápido, tudo muito grande. E isso me proporciona conhecer pessoas como você, profissionais que estão na internet, engajados, engajando, fazendo com que outras pessoas se conscientizem com a saúde mental e emocional.
A gente perdeu muitos autores no final de 2023. E eu vi que eu precisava trazer para perto esses assuntos. Depressão. Então, eu comecei com a depressão. Porque numa semana a gente perdeu 4 escritores. Mas por conta da depressão, de fato? Se suicidaram. Nossa. E eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. A gente precisa trazer profissionais com credibilidade, qualificados, para estar falando sobre depressão. E aí eu comecei a entrevistar, começou a aparecer um monte de gente, eu indo atrás de um monte de gente. E aí foi de depressão, assim, aí começou a abrir os temas. Os temas começaram a abrir e as pessoas começaram a se interessar. E aí hoje a gente tem não só as entrevistas, mas também as antologias, ou seja, que a literatura leve, através das palavras de vocês, a conscientização para quem precisa. E daí é isso. Aí sim. Mas olha, a entrevistada aqui hoje é você, tá? Hoje é você, não me ludibria, não. Um pouquinho assim de jornalismo, porque eu fiz 4 semestres de jornalismo antes de fazer psicologia. Então, mora um pouquinho. Eu imagino. Eu queria, Thaisa, que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação na área. Você é formada em que? Qual é a sua faixa etária? Hoje você atende só online, presencial, dentro, fora do Brasil, enfim. Fala um pouquinho para a gente conhecer você. Bora lá, então. Esse ano, na verdade, é bem recente. Me formei em junho, né? Junho, julho, a gente pode dizer assim. E foi assim, ela antes de começar. Thaisa, ajeita só um pouquinho o seu celular que a sua fala tá falhando. Será que agora melhorou? Ai, e agora foi. O microfone estava muito assim. Então, e aí, assim, eu sei que aquela vontade imensa de começar a trabalhar. E é aquilo, se a gente ficar esperando vir os pacientes, a gente vai ficar sentado esperando. Então, eu queria, assim, muito começar, de fato, a ter experiência, né? E ir auxiliando, porque a gente faz estágio na faculdade, mas, assim, é algo muito, muito raso, né? A gente não aprende tanto assim. Então, eu atendo presencial e online. Hoje, os meus pacientes, a maioria, pacientes online, mas tem muita procura pelo presencial, o que para mim, assim, foi uma surpresa. Depois da pandemia, né? Imaginei que as pessoas iam acabar ficando mais online. Assim, isso ajuda muito porque tem essa possibilidade de atender pessoas de fora, de outro país, isso ajuda muito. Mas hoje eu atendo, por enquanto, só brasileiros mesmo. Então, eu uso muito a teoria da TCC, né? A teoria cognitivo-comportamental. Para mim, ela é uma teoria assim muito base, porque consegue trabalhar ali os pensamentos e comportamentos ao mesmo tempo, junto com as emoções, e tem técnicas muito práticas, né? Que a gente consegue trabalhar e visando muito a alta do paciente. Mas é aquilo. Eu tenho aí a paixonite pela teoria do apego, trabalha muito essa questão de vínculo. Então eu mesclo um pouco, sabe, a minha prática. Eu atendo somente adultos e idosos. Minha paixão é atender idosos. É muito gostoso atender idoso. Cara, eu adoro. E eles têm uma facilidade gigantesca de falar. Então, é muito legal também ver, assim, na prática, o quanto que são tabus na sociedade. De achar que, por exemplo, idoso, assim, tá idoso, então não faz mais nada. Porque é idoso, não tem mais relação sexual. Completamente oposto. Então, é muito, muito gostoso. Eu tô me especializando em luto. A minha prática, assim, que eu, também dentro das redes sociais, é o que eu mais trago, né? Eu sei que é meio mórbido, as minhas pessoas não têm, mas eu gosto. Você sabe que a gente fez uma antologia aqui de luto, que a quantidade de gente, de profissional participando, porque as pessoas não falam sobre a morte. Elas vivem a vida sem falar sobre a morte.
E aí, quando o luto aparece na vida, elas não sabem lidar. Exatamente, exatamente. É um tabu, né, na nossa sociedade. E é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida, a gente vai morrer. E as pessoas que a gente ama vai morrer, né? E assim, o que mais me encanta eu cheguei no luto, né? Meu interesse pelo luto foi porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 4 anos e meio, então eu vivi esse luto, não o meu de fato, porque eu lido muito bem, mas assim, foi uma morte muito inesperada, uma morte trágica, né? Porque foi um acidente de carro, de uma pessoa extremamente querida em vários ciclos, assim, em vários, né, âmbitos. E eu vi muito claramente o quanto a minha mãe sofria com a perda do marido. Então eu sempre fiquei com essa curiosidade, por que que dói tanto? O que que causa, né? Mas quando eu fui fazer os cursos, que eu estudo luto desde quando entrei na faculdade. E aí, assim, eu vi nitidamente que o luto, ele não é só por morte, né? O luto, ele tá em cada momento, em ciclos. Quando você sai da faculdade, dependendo, você pode sentir um luto. Você termina um trabalho, você sente um luto. Termina um relacionamento, você sente um luto, né? Então, assim, realmente é importante a gente falar sobre. São poucos profissionais que falam sobre e que sabem lidar com o luto dentro da clínica. Exatamente. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Vozes do Luto, a Olha, nossa antologia, para quem quiser. Foi uma obra lindíssima, produzida por profissionais que estão aí para quebrar esse tabu de que a morte. Não quero nem falar de morte. Gente, vamos morrer. Como você não quer falar de morte? pois é. Né? Então já está lá no site da Amazon e da Wiclap. Comprem em formato físico ou digital. Vai sair o volume 2 desse, hein? Vou botar você logo. Põe. Vou amar escrever sobre isso. Agora, você hoje escolheu para trocar uma ideia com a gente sobre um assunto que também é muito bom e é muito interessante, que é a comunicação dentro dos relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala só entre homem e mulher, a gente não fala só sobre marido e esposa. Relacionamento a gente tem dentro do trabalho, dentro da vida social, com amigos, e a comunicação, ela tem que estar presente em todos os tipos de relacionamento que a gente se propõe a ter. É óbvio que a gente fala, relacionamento se define só marido e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Não. Você tem relacionamento com o seu vizinho, você se comunica com o seu vizinho, com o seu chefe, você se comunica, seu colega de trabalho. Então, a gente vai estar falando de comunicação dentro de relacionamento de um jeito abrangente, porque nem todo mundo sabe se comunicar e nem todo mundo gosta de se comunicar. Aí é um problema, né? Para você, o que significa comunicação eficaz dentro de um relacionamento? Tudo, né? Tudo, porque assim, eu escolhi esse assunto justamente porque é a minha maior demanda dentro do consultório. E como você disse, não é apenas entre casais, não é no relacionamento amoroso. Tem muito problema em comunicação familiar, muito. E aí a gente entra num negócio muito grande, porque a falta de comunicação gera ali vários problemas, né? Você passa a não conseguir impor limites. E aí que entra também ali a síndrome da boazinha, do livro que eu falei, né? A gente entra também em situações que a gente se deixa de lado, por não falar o que a gente deseja. A confiança vai para o ralo, o respeito vai para o ralo. Então, assim, a comunicação é de extrema importância num relacionamento. Por exemplo, um dos casos que eu tenho no consultório, a minha paciente, ela tem um problema com a filha, porque toda vez que ela tenta falar com a filha grita. E de contrapartida, a própria filha dela fala, você não me escuta. E ela fala, mas como que eu vou te escutar se você só grita? Não tem comunicação se a pessoa só grita. Ela não consegue se fazer ouvida, né? Então é bem complicado, assim. E em vários, por exemplo, a falta de comunicação de uma outra paciente, ela não quer, por exemplo, casar. Ela está num relacionamento
relativamente novo, não tem muito tempo que eles estão se relacionando. O parceiro, sim, foi super rápido pra já chamar assim, ai, vamos ficar junto, eu já quero morar com você, eu já quero casar, né? E ela falando pra mim em todo momento, a fala dela era, ah, é porque eu não tô preparada, ah, é porque ele tem esse defeito, ele tem isso aqui, não sei o quê. Todo colocando, assim, possibilidade de casamento. Mas aí ela me conta o babado, que ele pediu ela em casamento e ela aceitou. Aí eu fiquei, ué, qual é o sentido do negócio, né? Aí eu peguei, mas por que você aceitou se você não quer casar? Ah, porque era a resposta que tinha que dar. Então, assim, a falta de comunicação, de você falar, e isso vai piorar muito pro outro, como o outro vai se sentir lá na frente. Porque você imagina esse rapaz, na hora que ela falar, então, não quero casar. Ué, mas por que você vai atrás desse aqui? Ah, que na verdade é isso. Poxa. Isso a longo prazo, dentro do relacionamento, numa briga, por exemplo, a primeira coisa que ela vai jogar na cara é: casei, mas eu não queria casar. Casei porque eu Exato. tinha que falar assim, pronto. Você ultrapassou o limite. Você ultrapassou aquela linha com o outro. É, Porque o outro queria casar porque amava, porque tinha planos. A falta de comunicação vai gerar resultados como esse. E exatamente. isso é muito ruim. Muito. Você magoar uma pessoa e fazer com que ela se sinta usado, ou por uma justificativa, ou por. Enfim, você não estava no plano das pessoas, mas você acatou porque era o que você tinha que fazer. É. Olha que coisa ruim Não, isso. é completamente assim maléfico para as duas partes, né? Porque um lado que é o que deveria impor os limites, falar o que sente, vai ficar ali sentindo sempre que tem alguma coisa a ser falada, se sentindo incomodado com as vivências do cotidiano e a outra parte sendo enganada, né? E isso pode gerar traumas na outra pessoa, né? De passar a não confiar no que as outras pessoas dizem. Ai, pode ser literalmente uma bola de neve. E assim, é difícil de fato a gente se comunicar. Porque às vezes a gente tá ali tentando comunicar algo para a pessoa e o outro lado ele não deixa, ele não quer ouvir. Ele tenta sair, parece que é uma fuga constante das coisas que estão sendo faladas. Mas isso a gente não pode se apegar a essas questões, né? Porque o outro não quer ouvir. Por exemplo, essa minha paciente, que a filha só grita, eu peguei e falei para ela, falei assim, que outra forma você conseguiria se comunicar com a sua filha? Para você ser ouvida, já que ela não te escuta e você também não escuta ela porque ela só grita. Ah, eu acho que eu poderia, sei lá, mandar uma mensagem. Pois então faça isso, mande a mensagem. Faça a Bíblia no seu WhatsApp, mas manda. Ai, mas pode ser que ela não leia. Você fez sua parte. Você está tentando ao vivo, a pessoa não está te escutando, você tenta de outra forma. Então é isso. Assim, é difícil. A gente tem muito medo do que o outro vai sentir. Ah, ele vai ficar magoado. Ah, ele vai ficar com raiva de mim. Mas será que não vai ser pior ficar escondendo as coisas que está sentindo, né? A longo prazo, a saúde emocional é de quem não se comunica. Por quê? A gente é fruto do meio, né? Se a gente cresce numa família que nos incentiva, nos estimula, a gente está se comunicando, a nossa visão de mundo é outra. Se você vive numa família, vamos supor que você é adolescente, seus pais não conversam, não se comunicam com você, você não aprende a se comunicar com o mundo, porque você não tem essa visão de escutar, de se comunicar, você não aprende a se comunicar. E o que acontece? Você guarda, você se limita, É, você evita, você até foge da comunicação. Só que você vai crescer, você vai se relacionar e a outra pessoa pode querer se comunicar com você e você não sabe porque você não aprendeu. sim. Eu aprendi a me comunicar depois de velha, porque eu vim de uma família de mulheres que não se comunicavam. As coisas aconteciam e não se falava sobre o que acontecia.
Então, a minha adolescência foi muito difícil, o início da minha juventude foi muito difícil, até que eu aprendi a impor limites e a me comunicar. Sabe Ótimo. quem me ajudou a me comunicar? Os livros, a Olha que leitura. maravilha. Não, a leitura ela ajuda em muitas coisas, né? Tanto que assim, nessa questão de comunicação, a gente fala muito sobre comunicação assertiva, né? E tem um livro, né? A comunicação não fala exatamente sobre isso, como a gente, porque assim, eu vou dar o meu próprio exemplo. A minha mãe, a gente sempre se comunicou muito bem. Eu acho que até demais. Assim, eu sou aquela filha que a mãe sabe tudo, literalmente tudo. E isso às vezes é ruim, né? Mas eu fui criada dessa forma. Então, se eu fazia alguma coisa de errado, a minha mãe sentava comigo, não tinha essa de apanhar. Porque apanhar, bater em um outro ser humano, não ensina nada. Ensina medo, né? Sim. Ensina repressão. Então, assim, eu tive muito. Só que o que que acontecia? Minha mãe, ela é uma mulher, assim, com cara mais fechada, ela é um pouquinho brava, né? Então, mesmo a gente tendo essa abertura para conversar, ainda assim eu sempre tive um receio, sabe? De falar certas coisas. Então, assim, dependendo de alguma coisa que, assim, é pedir algo que é fora do que é esperado, falar alguma coisa que eu não tô gostando, eu tinha muito essa dificuldade. E também a questão de que, às vezes, quando eu ia falar alguma coisa, não só para ela, outras pessoas também, eu falava de forma agressiva. E aí o outro também não vai te ouvir. Então eu tive que aprender isso dentro da terapia, né? A como ser assertiva, como falar as coisas que eu tenho vontade de falar. Então, por exemplo, na questão do relacionamento, que eu acho que é a maior. Eu não sei, assim, não vou falar 100%, vai, 50-50. Mas relacionamentos amorosos é onde a gente encontra muitos problemas de comunicação. Então, acaba assim que tendo aquilo de não vou falar, aí quando fala já berra, ou então espera as coisas acontecerem, e aí quando cai a última gota no copo, transborda, vai assim, gente, não dá, não é assim, né? Eu entendo, é difícil, mas é aquilo, e falando aos pouquinhos, com muito cuidado, né? De como as coisas são feitas, do que você quer expressar. É, é, é bem complexo. Eu, quando eu queria me expressar, chorava. Eu começava a falar e chorava. Eu não conseguia falar porque eu chorava. E chorava de perder o ar, porque eu não conseguia me comunicar. E eu sabia que aquilo não era normal. E de tanto que eu tentava me comunicar e chorar, chegou uma hora que eu falei assim: eu não vou mais chorar e eu não vou mais me comunicar. E aí tranquei, fechei. Foram fases bem difíceis. Mas depois que eu passei, depois dos 28, 25, eu acho que uma maturidade me assolou muito rápido. Uhum. Que eu comecei a jogar para fora um monte de coisa, aprendi a dizer não, a impor limites, comecei a me comunicar, mesmo se alguém não quisesse me ouvir, porque alguém ia ter que ouvir, Sim, né? Alguém vai ter que ouvir, gente. Não, a gente não pode passar a vida sem se comunicar, sem aprender a se comunicar. sim. E essa comunicação ela vai existir, pode ser numa explosão de uma panela de pressão que esteja ali há anos dentro de você, ou pode ser da melhor maneira possível, pelo amor, pela cumplicidade, o que é mais difícil. Infelizmente, a maioria das pessoas acabam aprendendo mais pela dor, né? Sim. O Lucas está falando aqui. Thais sempre é uma pessoa que ajuda demais as pessoas. Não tenho dúvidas que ela está se tornando uma profissional incrível na área da psicologia. E tá cheio de fã na live. Muito Mas bem. uma coisa Agora. que eu- Fala. Não pode falar. uma coisa interessante é que é assim, né? As pessoas têm muito aquele achismo de achar que assim, o profissional da psicologia, ele é pleno. Ele não tem problemas. Se ele está falando ali de comunicação, então ele sabe se comunicar plenamente. Não. Como eu já falei aqui, eu tinha problemas e assim, teve coisas que
foram muito difíceis de aceitar dentro da terapia. E eu não conseguia encarar a minha terapeuta e falar assim: não, eu não concordo com o que você está falando. Não, quem é você para falar tal coisa? E isso atrapalha muito o processo terapêutico. Mas, assim, na época que eu era ainda adolescente, eu, ó, dei pé da terapia. Falei, não quero mais. Ela, né, ultrapassou ali um limite que, para mim, ela não tinha que fazer. Só que foi a partir dali que eu aprendi a impor limites com os problemas que eu trazia na terapia. Então, hoje que você falou, né? Ah, eu aprendi a dizer não. Isso tudo eu aprendi a partir do momento que eu enfrentei ali aquele baque na terapia, né? E é isso, a terapia, de certa forma, ela causa isso. Você não vai na terapia e vai ser tudo flores. Às vezes você vai escutar umas coisinhas que vai te incomodar. Você vai sair da terapia odiando a sua terapeuta com todo o seu ser. Aí, semana que vem eu não volto. Eu nunca mais vou voltar aqui. E aí quando você vê, você tá lá de novo. Porque é isso, as mudanças, às vezes, elas vêm por lados mais complicados. E isso da sinceridade, da transparência, é a primeira coisa que eu falo para meus pacientes quando eu conheço. Olha, aqui é um momento seu, eu vou falar certas coisas, não é uma verdade absoluta, já começa por aí. E eu quero sua transparência. Eu vou ser transparente e sincera e eu quero que você me fale. Não estou pronto para falar sobre isso, ou não gostei do que você falou, não concordo, não é assim que funciona. E isso é muito importante para que os meus pacientes não sofram o que eu sofri com a minha terapeuta, de achar que ela estava impondo o limite, né? Sim. Então, é a importância, né, da terapia e da comunicação. E se eu não falasse nada disso? Poderia ser que meus pacientes omitissem muitas coisas, né? Exatamente. E o não falar, gente, causa transtornos que às vezes, tá, são irremediáveis. Você passa por uma situação, você está dentro de um casamento, você está vivendo uma situação. Quantas pessoas vivem um casamento que elas burlam, elas excluem o parceiro ou a parceira? Um objetivo até bom, não vou levar problema para ele ou para ela. Joga aquilo tudo em cima dele ou dela para que a mulher ou o homem não se sobre, ou seja, não se comunica. A outra pessoa está vendo que tem alguma coisa de errado, também não pergunta porque não fala, os dois não se comunicam, a bomba explode, e aí resulta em separação, briga, dependendo do que for, é uma apurrinhação. Então, a comunicação e a não comunicação, ela tem os seus pós e os seus contras. Tem coisas que não valem a pena. Realmente não valem tocar, abordar. Deixa que algumas coisas o tempo flui. Mas a comunicação, ela é primordial. Como que você se comunica no seu ambiente de trabalho? Quando você não Então, está é um ponto feliz? importante, ambiente de trabalho, porque a gente vive numa era onde tudo tem que ser para ontem, né? Não pode ser deixado para depois. Eu leio muito nos livros que falam assim, né? Poxa, quando a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha internet, meu, era uma coisa assim muito importante de vida ou morte teu chefe te ligar na tua casa para falar fora do horário de trabalho que precisa de alguma coisa. Agora, com esse negócio de WhatsApp, é o tempo inteiro. Você sai do trabalho só fisicamente, porque mentalmente você tá lá. E aí, assim, é chefe que não tem noção de ficar pedindo mil coisas, tudo é urgente. Então, você não consegue mais saber o que é prioridade, tudo tem que ser para agora. E aí, o que acaba acontecendo? Os funcionários, por medo de perder o emprego, acabam não impondo esses limites, porque acham que assim, e eu acho que isso vem muito assim, de antigamente, né, onde é o funcionário que precisa da empresa, não é a empresa que precisa do funcionário. E essa visão acaba sendo muito complexa hoje em dia, causando muito desse problema de limite. Porque, na verdade, é uma via de mão dupla. A empresa precisa dos seus trabalhos, dos seus serviços, assim como você precisa da remuneração. Né? Então, é importante a gente impor limite, principalmente quem trabalha de casa, né? Saber se organizar. Quando você é autônomo, então, você precisa ter um planejamento muito grande. Eu, por exemplo, eu falo para meus pacientes, olha, em determinado horário, eu não vou te responder com rapidez. No domingo, não vou te responder.
Mas eu vou estar ali vendo. Se for uma coisa muito grave, obviamente eu vou te dar atenção. Mas se não, o que é tão urgente que você não consegue esperar para a próxima sessão? Sim. Né? Exatamente. Então, você não põe limite. E A Síndrome da Boazinha, esse livro, ele fala muito disso, assim. Tem homens que sofrem sobre isso? Tem. Mas a gente sabe que a maioria são as mulheres. Por quê? Criadas para agradar. Fomos criadas para resolver os problemas. Então é aquilo. Não, mas você tem que, quando você está em casa, você tem que já deixar a janta pronta, porque seu marido vai chegar. Ai, não, porque você já está cuidando dos filhos, da casa, trabalhando, não tendo nem tempo para cuidar de você, mas aí fulano pede um favor. Não, eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser vista como má. Né? E aí, assim, tudo isso por quê? Porque não se comunica, não fala. Exatamente. E você tocou num ponto bom que é essa tecnologia, né? A do celular, hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente está conectado quase que 24 horas. Você acha que essa tecnologia ela atrapalha mais a comunicação do que ajuda? Não, eu não acho que ela atrapalha mais do que ajuda. Eu acho que ela é mais um fator para que você consiga se comunicar quando você tem certos impedimentos, né, no físico. Então, eu mesma, eu com a minha mãe já usei muito da tecnologia. Eu lembro que quando a gente não tinha WhatsApp, eu usava o e-mail. A gente trocava e-mail para falar de problemas difíceis. Então, assim, eu acho que não, acho que ela ajuda bastante. Porque é aquilo, né? Quando você não consegue falar, é melhor você falar do que você só ficar esperando o momento que você estiver preparado para falar pessoalmente. Então, não, eu acho que ela é algo benéfico. Muito bem. A gente tem esses adolescentes hoje, né? Todo mundo, gente idoso também, que não conseguem se comunicar verbalmente. Então, eles escrevem textos. Eles colocam textos imensos para expressar o que eles sentem. Só que o que acontece? Hoje ninguém mais tem saco de ler texto grande. E aí, como é que faz na vida? Porque você não consegue se expressar verbalmente. Você escreve. O outro não lê o que você escreve. Quer dizer, a comunicação não chega. Sim. Nessa questão aí, é bem complicado, porque eu lembro que eu fiz um estágio na faculdade que foi no CCI, né? Então, eu não lembro agora exatamente a sigla, mas é um centro ali de acolhimento de crianças de baixa renda. Então, depois que elas saem da escola, elas vão para esse lugar. Lá elas aprendem coisas, fazem a tarefa de casa da escola, enfim. É um local bem bacana, assim. É muito melhor do que as crianças ficarem na rua, né? E aí, assim, o que acontece? Eu percebi que, assim, as crianças, elas têm muito essa necessidade de se comunicar. Mesmo as que nasceram agora, nesse né, período aí, que já nasceram com o celular na mão, praticamente. Só que o que acontece? Tá tão, assim, corrido, tá tão uma coisa muito louca para os pais, que os pais não dão atenção para os filhos quando eles querem se comunicar. E aí entra a tecnologia. Ah, já que então não tá tendo tempo para falar comigo, eu vou escrever o que eu tô sentindo e ele lê quando ele puder. Sim. Mas é aí que entra o problema, porque aí vai ser sempre assim. Como que seu filho vai se expressar? Você não tem ali um tempo hábil para realmente resolver as questões. Então, assim, você manda hoje, aí teu pai demora um dia para responder, porque ele tem, né, coisas mais importantes do que o próprio filho, né? Trabalhar. Porque aí a gente entra até naquela questão, né? Ai, mas eu nunca deixei faltar nada. É, só o tempo, né? Só o tempo, cuidado, o estar. Isso é muito importante. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Trabalho é importante e é necessário, a gente sabe. Mas as relações são as coisas mais importantes. Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente está falando de perfis, né? De perfis que se comunicam. E a gente sabe que, por exemplo, se comunicar com uma pessoa quando a gente tem algo difícil, um assunto sensível, que a gente não quer causar briga. Porque tem gente que se comunica aos berros. Eu quero falar com
você e tem que ser agora. Como... Porque se não for agora, e você vai ouvir na frente de todo mundo. Tem gente que é assim. Um vulcão em erupção. Então, como que a gente faz, né? Por exemplo, se alguém desse perfil chega para você querendo falar com você, você já tem outro perfil. Você já não vai gostar daquele tipo de comunicação. Eu nem quero que se comunique comigo, porque não vai chegar perto. Quer dizer, exatamente, são essas incompatibilidades que a gente encontra dentro da comunicação, porque cada pessoa é uma pessoa. E aí a gente vê um grande problema na comunicação. Como resolver isso? Essa pessoa precisa de terapia, você precisa virar as costas. Como é que faz, gente? A gente espera que o outro, que né, o receptor dessa mensagem, ele age diferente. Então, assim, de primeiro modo, se uma pessoa já vem aos berros, já quer conversar querendo te expor na frente dos outros, olha, peraí, se você quer conversar, primeiro, vamos conversar numa boa, sem gritos, né? Vamos manter aqui o respeito e vamos para um lugar reservado conversar. E aí, o que eu acho mais importante de tudo, quando a gente tem um problema com alguém, né, num relacionamento, ao invés da gente apontar, você fez isso, você fez aquilo, e não sei o quê, porque isso faz com que o outro também crie essa barreira. Já aí, esquece, vai ter resolução. Eu acho muito melhor, isso já foi em livros, falam muito disso. Não, fala assim, olha, quando você fez determinada coisa, quando você falou determinada coisa, eu me senti dessa forma. Então você traz para si, é o meu sentimento. Isso faz com que a pessoa, né, o ouvinte, ele fala, não, peraí, poxa, não foi legal o que eu fiz. Você não está ajudando, você não está apontando para o outro. Então, e isso é um problema muito grande, né, nos relacionamentos. Então, eu vou colocar aqui o namorado. Deixa eu ver, o namorado saiu e não avisou a namorada, alguma coisa do tipo. Você fez isso, eu tenho certeza que você. Eu fiquei nervosa porque você saiu, você não tem que sair, você, sei lá, me traiu, não sei o quê. Não, olha, quando você sai, eu fico insegura. Me causa isso e aquilo. É muito mais fácil dessa forma, a gente mostrar para o outro como a gente se sente e não sair apontando. Porque aí, assim, é bem aquela história assim, eu fiquei nervosa, você me deixou nervoso? Não, desculpa. Você que ficou nervosa, eu causei o seu estresse. Então, assim, já que o outro lado não sabe se comunicar, então vamos fazer a nossa parte para ver se o outro consegue se encaixar. E aí entra nisso aí o tal do autoconhecimento. É você discernir que você só tem direito aí até certo ponto. E que é responsabilidade sua o que você está fazendo. O outro não. Sim. O que ele vai pensar, o que ele vai falar, o que ele vai fazer, é responsabilidade dele. E o que você vai falar é de sua responsabilidade. É não ultrapassar o limite e saber até onde ir. Aí entra o tal do autoconhecimento, que vai ajudar vocês, se for bem usado, na maioria das situações, principalmente quando a gente fala de comunicação, ou melhorar a nossa comunicação, né? Sim. Tem gente que rejeita a comunicação, não quero me comunicar. Vamos conversar? Eu não tenho nada para conversar. O mundo está acabando. E a pessoa tá ali, não tem nada para conversar. Eu tô indo embora, tá bom, então é isso. Não dá pra conversar o outro. Ela não conversa. Ela rejeita a todo instante uma comunicação. Agora, você como psicóloga, você acredita que todos podem aprender a se comunicar melhor num relacionamento, independente ali do passado, da personalidade? Você acha que todo mundo pode aprender
a se comunicar Com melhor? certeza, com certeza. E isso entra muito no que você falou do conhecimento, né? Quando a gente sabe os nossos limites, a gente consegue trabalhar. Quando a gente sabe o que nos agrada, o que deixa de nos agradar também. Eu tenho um outro caso, que inclusive é um paciente que eu consegui trabalhar muito bem. Ele entrou para fazer terapia semanal e eu já coloquei ele para o quinzenal porque ele evoluiu de forma muito rápida. E que trouxe para mim uma questão com a raiva. Primeiro, as pessoas acham que raiva não pode sentir. É um sentimento negativo, a gente não pode ter raiva. E não é assim. Todo sentimento tem sua importância. Se ele não tivesse importância, teria sido desconsiderado na evolução humana. Né? Então ele tem importância. E aí, qual que era a questão? A esposa queria mais presença dele em casa. Queria ter mais momentos juntos. Para ele, e assim, momentos juntos, dois trabalhando na sala, um do lado do outro, cada um fazendo o seu trabalho. Só que meu paciente descobriu que não, ele não gosta. Ele gosta de, quando ele tá trabalhando, tá no quartinho dele, trabalhar lá quieto, sem ninguém ao redor. Ele gosta de ter uma atenção completa no que ele tá fazendo. Aí a gente entrou, eu falei assim, tá, então você já sabe. Aí eu trabalhei com ele. Eu trabalhei as 5 linguagens do amor, que não é necessariamente somente para relacionamentos amorosos. Linguagem do amor, se a gente ama os nossos pais, a gente ama os nossos amigos, enfim. Amor. E aí, a gente descobriu que para ele são palavras de afirmação. É como ele mais se sente amado, é como ele se sente mais valorizado. A gente achava, pelo que ele falava, que o da esposa seria momento de. Não quero o nome? Nossa, fugiu. Mas é momento de cuidar, alguma coisa assim, tempo de cuidar. Né? Porque se ela gosta de passar mais tempo junto. Só que aí, conversando, a gente analisando as situações, a gente descobriu que o da esposa era o quê? Era presente. E aí, quando a gente presente, as pessoas, não, mas aí fica difícil, né? Não tenho dinheiro para ficar comprando presente o tempo inteiro. Gente, mas assim, lembretinho, post-it grudado no espelho, falando, olha, sei lá, só falta essa semana, já diz tudo. Então a gente foi a partir do autoconhecimento e também do conhecimento do outro, né, para fazer a relação dar certo. Porque ela não estava conseguindo se comunicar o suficiente, ela não estava conseguindo mostrar para ele o que para ela é importante no relacionamento. Então, assim, o outro também pode tentar descobrir por conta própria, ou no caso da terapia, né, para saber o que é importante. Aí a gente trabalhou isso, falei, o que você pode fazer que pode melhorar a forma como ela se sente amada. Aí eu lembrei até que ele falou assim, semana passada eu saí do trabalho, decidi passar no mercado, ia comprar pão e tal, mas aí eu vi a cerveja que ela gosta. Aí eu comprei a cerveja e levei. Nossa, para ela eu tinha comprado um ouro. Falei, não, É uma forma de se comunicar, né? exatamente. É uma forma de você se comunicar, uma forma de você expressar seu sentimento, né? Você tá ali falando, olha, lembrei de você enquanto eu tava lá. Então, autoconhecimento é tudo. Muito importante. É uma forma de se comunicar também, gente. Não se esqueçam disso, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois de velha, Quem vê. eu tô com 39. Nossa, se Eu tô com 39 tiver velha, eu tô com 39 anos. Depois que a gente passa por coisas na nossa vida, que a gente vai entender a importância de se comunicar com aqueles que nunca quiseram se comunicar com a gente. Porque a visão de mundo muda. Então a gente é mais seletivo, a gente sabe quem a gente quer do nosso lado, quem a gente não quer. A gente sabe quem tem mais a ver com a gente e quem não tem. A gente não fica aglomerando ao nosso lado para dizer que a gente está bem, está feliz. A gente é mais seletivo. Os nossos livros, as nossas companhias e os nossos parceiros. E a vida toda eu me relacionei com homens que não se comunicavam. mesmo você tentando, E para mim era ótimo, eu fazia questão de me comunicar também, e a gente não se comunicava. Então eram traições, eram brigas. E aí quando a gente se comunicava era os berros.
todos os relacionamentos foram assim. Eles seguiam esse padrão da falta de comunicação que resulta em algo pior. Então era muita magoação, muita chateação, era muito ressentimento, era muito rancor por causa da falta de comunicação. Sim. Depois que a gente amadurece, que a gente vai ver como se comunicar é importante na vida. Seja dentro desse relacionamento, seja com quem não quer se relacionar com a gente. Importante. Importante. Eu Né? tentei muito, assim, no meu último relacionamento, que foi um relacionamento bem longo, desde o início eu falava, olha, às vezes eu preciso de um tempo para estruturar, né, entender o que eu tô sentindo, entender o que eu tô pensando, pra gente conversar. Mas é importante, assim, uma coisa que eu nunca deixei pra lá. Não, vamos falar, vamos conversar. Colocar pingos nos... Não ficar assim, carregando e não ter aquele negócio assim de... Você tá em 2024, aí você vai conversar uma coisa, você puxa o negócio lá de 1900. Aí a pessoa fala, meu, por que você tá puxando o negócio, tá vivendo lá atrás? Mas é por quê? Porque não foi conversado lá, né? Obviamente, fica essa mágoa, você vai conversar em outro momento. Então, Exato. é bem complicado. A falta de comunicação, ela traz muitos problemas. Muitos problemas. Por isso que a gente tem que aprender a se comunicar. Leiam, façam terapia, escutem uma música, se expressem, mas não deixem de se comunicar. Não importa se o outro vai rir ou não vai ter reação com o que você comunicar a ele, mas se comunique. É uma questão de saúde mental. Exato. Porque isso a longo prazo, isso vai adoecer você e vai te jogar num precipício enorme. Exatamente. Agora, a Thaisa, gente, o arroba dela é @psi.thaisa, com S, Dutra. Já segue ela lá no Instagram, tá? Para vocês verem o material dela. Ela mexe muito com luto, como ela falou, né? Então tá lindíssimo todo o material dela no feed. E não deixem de se inscrever no canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Vocês ajudam muito o canal quando vocês se inscrevem lá no YouTube e no Spotify também, tá? Querida, que delícia poder conhecer você, saber que você vai vir ao Rio, bater esse papo com você maravilhoso. Estou feliz porque você vai voltar para falar de autossabotagem. Que maravilha! E estou mais feliz ainda porque você vai poder acompanhar todo o processo da ontologia, passo a passo, ver como faz, para poder estar aqui, porque é um caminho árduo, mas com muita empatia e paciência a gente chega lá. Então, muitíssimo obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço a oportunidade, foi um papo muito gostoso. E te aviso quando eu chegar no... Maravilha, vou estar esperando. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Tem seus fãs aí, manda um beijo para eles. Meus queridos que me acompanham e me dão muita força para continuar, porque não é fácil ficar na internet, não é fácil. Então agradeço toda a força. Maravilha! Dizer que eu volto agora amanhã com mais bate-papo sobre literatura e saúde mental. Thaís, um beijo, amor, obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau.